Amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. O irmão Valdeci, ele leu aonde? Cadê ele, irmão Valdeci? Aliás, ele não. Onde que foi que ele leu, amados? Vou deixar ele responder não. Vai ver quem estava esperto. Onde que ele leu, irmãos? Mas que livro que era? João também, glória a Deus. Ele leu exatamente no texto que nós vamos ministrar essa manhã. Confirmação, né, irmãos? Está na fiação, como diziam os antigos, né? Glória a Deus. João capítulo 6, mas nós iremos ler o versículo 8 até o 12. Que diz assim: E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: Mandai assentar os homens. E havendo muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Amém. Somente até aí, amados. Glória a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre o Evangelho segundo escreveu João. E nós vamos meditar na multiplicação dos pães e dos peixes. Este que é um dos milagres mais conhecidos que Jesus operou. Nós lemos aqui o texto, e eu tenho certeza que os irmãos conhecem, onde o Senhor Jesus estava com os seus discípulos em um local deserto. Eles tinham ido ali para descansar, mas a multidão, ao saber que ali eles estavam, foi até aquele lugar, aonde o Senhor Jesus agora, vendo o interesse da multidão, a fome e a sede da multidão, para ouvir a palavra, ele ministra a palavra, ensina muitas coisas, cura muitos enfermos, porém, agora já estava tarde, e a multidão estava com fome, mas não mais uma fome espiritual, mas uma fome de comida mesmo. E agora o Senhor Jesus fala para os discípulos: como iremos alimentar essa multidão? Eles ficam perplexos, dizendo: Senhor, onde que nós conseguiríamos comprar comida para uma quantidade tão grande de pessoas? E agora o Senhor Jesus então pega ali a única coisa que tinha no meio daquela multidão, que eram 5 pães e 2 peixinhos. Ele levanta aos céus, rende graças, e a partir disso ele começa agora a distribuir aqueles pães e aqueles peixes. E aquela multidão, que a Bíblia diz que era 5.000 homens, fora mulheres e crianças, totalizando no mínimo cerca de 20.000 pessoas, eles são alimentados milagrosamente, porque há uma multiplicação dos pães e dos peixes. E a Bíblia vai dizer que ainda sobra 12 cestos cheios de pães e de peixes. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o único milagre de Jesus que é descrito nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O único milagre que você vai encontrar nos 4 evangelhos é a multiplicação dos pães e dos peixes. E isso nos mostra a importância desse milagre, porque aqui neste milagre não é apenas um sinal que Jesus fez, uma maravilha, algo extraordinário, mas ele também tem algumas lições muito importantes. Segundo lugar, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes não foi uma divisão dos pães e dos peixes, como eu já vi muitos falarem e ainda falam. Pegam esse texto e dizem: olha aqui,
não foi a multiplicação dos pães e dos peixes, foi o milagre, foi a divisão dos pães e dos peixes. Aí você pergunta, mas qual é a diferença da divisão e da multiplicação? É porque quando nós falamos de divisão, é impossível eu pegar algo, dividir, e aquilo se tornar maior do que já era. Se eu pegar um pedaço de pão e dividir em 10 partes, eu tenho 10 partes, mas ainda continua sendo um pão. Então, quando nós dividimos alguma coisa, você fraciona aquilo, mas continua sendo a mesma coisa que você tinha antes. Agora, multiplicar não. Multiplicar é quando você pega algo e aquilo aumenta o seu tamanho, se torna maior. E esse texto da multiplicação dos pães e dos peixes é um texto muito usado por pessoas, inclusive com propósitos políticos, para ensinar ideologias contrárias à palavra. Então aqui não foi a divisão, eu estou falando isso porque eu já vi uma pregação, tá, irmãos, na igreja, o irmão fala, irmãos, não foi multiplicação, foi divisão, e não tem nenhum sentido, foi uma multiplicação, foi um milagre, e milagre não se explica. Agora, o que nós podemos tirar de lições aqui nesse texto? 3 lições eu quero compartilhar nessa manhã. A primeira lição que nós aprendemos aqui, amados, é sobre generosidade. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus pergunta para os discípulos, o que é que vocês têm aí? Eles agora vão até a multidão e voltam com um menino, um rapaz. Aqui em João está um rapaz, mas nos outros evangelhos fala menino, que possivelmente era uma criança, com cerca de 10 anos de idade. E agora este menino, esta criança, ele tem em suas mãos 5 pães e 2 peixes. E agora, aqueles 5 pães e 2 peixes, era tudo que o menino tinha, era o tudo dele. Mas mesmo assim, ele oferece a Jesus, ele entrega a Jesus. E isso nos fala sobre generosidade. Porque muitas vezes, amados, aquele que tem muito e dá um pouco, ou seja, se eu tenho muito e dou um pouquinho, isso não é difícil. Mas a generosidade é quando eu tenho pouco e dou muito. A palavra generosidade significa o ato de compartilhar algo sem querer nada em troca. Generosidade é quando eu compartilho algo sem querer alguma coisa em troca. A generosidade não tem interesse. A generosidade, ele é um ato de bondade. Não tem o interesse de ser retribuído. Não tem o interesse que a pessoa me devolva algo. Não, é um ato de bondade. E é interessante que dar quando você tem muito é fácil. Agora, quando você tem pouco e você mesmo assim oferece muito que você tem, é aí que nós demonstramos a generosidade. A Bíblia não diz que aquele menino teve de volta aqueles 5 pães e 2 peixes, não diz. Eu não sei se depois que ele deu aqueles 5 pães e 2 peixes, depois do milagre, Jesus chegou para ele e falou, olha, toma aqui 10 pães e 50 peixes. A Bíblia não diz isso. Então eu não sei se ele teve de volta, mas generosidade é isso, é quando eu dou sem esperar algo em troca. A segunda lição que eu aprendo aqui é sobre gratidão. Porque o Senhor Jesus, quando ele pega esses 5 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes era algo muito pequeno. Era uma provisão muito pequena para uma multidão de 20.000 pessoas. Mas mesmo assim, Jesus, quando pega esses 5 pães e 2 peixes, ele levanta aos céus e dá graças a Deus por aquilo que ele tinha. E eu aprendo aqui, amados, que a gratidão é o caminho para a multiplicação. Nós só vamos experimentar a multiplicação se primeiro eu aprender a ser grato por aquilo que eu tenho. A gratidão deixa a nossa vida muito mais feliz. Agora, a ingratidão deixa a nossa vida infeliz. Porque quando nós somos ingratos, nós nunca ficamos satisfeitos com nada. Porque a ingratidão, ela faz com que você foque a sua atenção apenas naquilo que você não tem. Mas a gratidão, ela leva você a ser grato e feliz por aquilo que você já tem. O ingrato nunca estará satisfeito com nada. Jesus tinha apenas 5 pães
e 2 peixes, mas ele levanta aquilo aos céus e agradece a Deus, e é por isso que acontece o milagre. Eu quero que você abra comigo, aí em João, no capítulo 6, o versículo 23, que vai dizer assim: contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Perceba que quando João vai narrar essa história novamente, mais ali à frente, ele faz questão de dizer que o Senhor multiplicou os pães, havendo ele dado graças. Então João entende que o ato de Jesus dar graças por aqueles pães e aqueles peixes foi um ato que gerou a multiplicação. E o interessante, amados, é que a Bíblia diz, no texto que nós lemos em João, que eram 5 pães de cevada, eram 5 pães de... Porque a cevada era um pão inferior ao pão feito de trigo. A cevada era algo inferior, o sabor dele não era tão agradável, e é por isso que ele leva 2 peixinhos, não eram peixes grandes, eram 2 peixes pequenos, que possivelmente era para disfarçar o sabor do pão. Então perceba que era algo muito pequeno, amados, mas Jesus, ele rende graças por aquilo. Agora deixa eu trazer para nós essa palavra. Muitas vezes nós ficamos focados naquilo que nós não temos. Ah, porque eu não tenho isso. Ah, porque eu não consegui aquilo. Ah, porque fulano tem e eu não tenho. E quando nós nos posicionamos com esse sentimento, nós nunca ficaremos satisfeitos com nada. Nós temos que ser agradecidos a Deus por aquilo que Ele já nos deu. Porque o coração ingrato, ainda que ele tenha muito, ele nunca fica satisfeito. Mas o coração grato, ainda que ele tenha pouco, ele é agradecido a Deus. Eu estava esses dias em casa, estávamos lá jantando, a Laura, a Rebeca e a Ellen. E aí, irmãos, eu peguei uma laranja. E aí, sabe aquela laranja doce, amados? Aquela que dificilmente se encontra, aquela que parece que desce do céu assim, irmão, uma coisa maravilhosa. E aí eu perguntei para elas, deixa eu perguntar para vocês, o que é melhor? Uma laranja ou uma barra de chocolate? O que você responderia, amados? Elas responderam, quase que bateram em mim, não, o chocolate é muito melhor. Eu falei, não, a laranja é melhor. Delas, não, impossível, o chocolate é muito melhor. Eu falei, não, o chocolate tem um marketing nele, parecendo que ele é algo muito maravilhoso, mas uma laranja doce que nem essa, gelada, nesse calor, não tem nada melhor. Aí eu falei, eu vou provar para vocês. Aí eu peguei, aí ela descascou a laranja, eu falei, antes de você chupar a laranja, que nota você dá para uma barra de chocolate? Ela disse, dou um 7. Eu falei, tudo bem, 7? 7. Eu falei, agora chupa a laranja. Ela chupou a laranja. Aí ela deu risada, amado. Eu falei, que nota que você dá para essa laranja? Ela, 10. Eu falei, Aí a Laurinha, não, eu não aceito isso daí. Aí a Laurinha também, a hora que ela chupou, Laurinha, que nota você dá para o chocolate, Laurinha? Ela, um 8. Eu falei, e agora chupa a laranja, que nota você dá? Ela, 10 também. Eu falei, Sabe o que eu aprendo com isso, amados? É que uma coisa simples, como uma laranja, quanto que vale uma laranja? Centavos. Mas quando você valoriza aquilo, quando você dá valor para aquilo, quando você entende que aquilo é algo bom, ela se torna muito melhor, muito mais agradável, mas tem a ver com o sentimento do meu coração. Eu peguei uma coisa simples e valorizei ela se torna muito mais valiosa. Só que acontece o outro extremo. Como eu vi esses dias uma pessoa que foi no restaurante lá na Europa, e a refeição era 2.000 euros. Quanto que é 2.000 euros? Cadê aqui? 10.000 reais no mínimo. E aí, irmão, cheio de frescura, pegava lá uma carne crua, cortou a carne, colocou um tempero, a carne crua, amados, não é mal passada, é crua. E aí jogou um matinho em cima, 10.000 reais. E aí muitas vezes a pessoa está lá no restaurante caríssimo e sai reclamando ainda. Por quê? Porque o coração ingrato, ele nunca fica satisfeito com nada. Mas quando o seu coração é grato, até uma laranja faz você glorificar a Deus. Então a lição que nós aprendemos aqui é essa: quando o meu coração é grato a Deus, ainda que eu tenha pouco, mas eu agradeço a Deus pelo pouco que eu tenho.
E é isso que Jesus nos ensinou, quando Ele pega 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e Ele levanta aos céus e rende graças a Deus. Então seja grato, amado, por aquilo que você tem. Se você tem meia dúzia de peças de roupa, seja grato. Se o teu carro é simples ou é uma bicicleta, seja grato. Se você mora numa casa simples, seja grato. Se você vai almoçar hoje arroz com ovo, seja grato. Seja grato pelo seu trabalho, por tudo que você tem, porque no final das contas nós não merecemos nada, amados. Tudo que nós temos é um gesto de bondade e misericórdia de Deus. E ainda que nesta vida você tenha pouco, mais importante é que lá no céu Deus preparou para nós muito mais do que nós podemos imaginar. Quantos podem agradecer a Deus pela bondade dEle? Temos que ter um coração grato. E a terceira lição que eu aprendo aqui nesse milagre é sobre o propósito do milagre. Nós já falamos aqui desde o princípio que no Evangelho de João, preste muita atenção agora, no Evangelho de João, todos os milagres são chamados de sinais, porque o sinal, ele aponta para algo. Então João estava querendo, em cada milagre que ele descreveu, quantos milagres tem no Evangelho de João? Não, vocês têm que lembrar, amados, quantos milagres tem no Evangelho de João? Ele descreveu um número limitado, quantos são? Eu falei já 10 vezes, amados, vocês vão ter que lembrar, quantos milagres são, amados? Quantos, Ellen? Natan? 7, muito bem, José, depois do culto você tem um cafezinho ali preparado para você, tá? Então 7 milagres, amados, e cada milagre tem um propósito. O milagre da multiplicação dos pães, ele tem um propósito. E o propósito do milagre da multiplicação dos pães era ensinar uma lição para a multidão e para os discípulos. Vamos comigo, abre lá, João 6, versículo 5, diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar. O milagre da multiplicação dos pães tem um propósito de ensinar uma lição para os discípulos e para a multidão. Agora vamos comigo, lá em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Preste muita atenção, amado, já estou partindo para o final. Versículo 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Preste muita atenção aqui. O Senhor Jesus multiplica os pães e os peixes, alimenta a multidão. Após esse milagre, Ele pede para que os discípulos entrem no barco, e os discípulos têm a ordem de atravessar até o outro lado. Jesus vai para o monte orar. No meio da tempestade, ele vem andando sobre as águas. Pedro desce do barco, tenta ir até Jesus, começa a afundar. Jesus ajuda Pedro, e agora a Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco, acalma o vento, acalma a tempestade. Mas agora preste atenção, mas o coração dos discípulos estava endurecido. Por quê? Por causa do milagre da multiplicação dos pães. Eles não entenderam. Agora eu te pergunto, por quê que após verem um milagre tão maravilhoso, eles estão com o coração endurecido? Se você vê um milagre, se você vê Jesus fazendo algo extraordinário, o natural seria você estar alegre, feliz, mas não, eles estão com o coração endurecido. Por quê? Porque algo aconteceu durante o milagre da multiplicação dos pães que os discípulos não compreenderam. E a pergunta é, o que eles não compreenderam? Vamos comigo em Marcos 6, versículo 37. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhe vós de comer. É isso que os discípulos não compreenderam. Jesus chega para eles e fala: vocês estão vendo essa multidão aí? Está com fome, 20.000 pessoas, alimenta ela. E aí os discípulos falam: Senhor, como que a gente vai fazer isso? Ainda que a gente pegasse 200 denários e comprasse alimento, não teria como, não tem nem aonde comprar. E aí o milagre acontece, mas eles ficaram com essa ordem na mente: por que Jesus mandou a gente alimentar a multidão? Sendo que isso era algo impossível. Eles não compreenderam. Agora deixa eu te dizer uma coisa:
Muitas vezes, amados, acontece isso nas nossas vidas. Muitas vezes Deus, Ele permite situações aos quais, num primeiro momento, você não entende. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, dificuldades, provações, portas que se fecham, coisas que dão errado. E aí naquele momento ali você fala: por que que Deus permitiu isso? Por que que eu estou passando por isso? Mas a Bíblia diz que muitas vezes o que Deus faz nós não entendemos hoje, mas vamos entender lá na frente. E se talvez você está passando por algo, ou já passou por algo, que você não entendeu o porquê, você fala: meu Deus, por que que eu estou passando por isso? Eu quero te dizer, confia em Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. E você pode não entender hoje, mas amanhã você vai entender, amanhã você vai dizer assim: agora eu entendi o porquê que aquela porta se fechou. Aquela porta se fechou para que hoje eu pudesse tomar esse caminho. Ah, agora eu entendi porque aquilo deu errado. Aquilo deu errado para que hoje isso daqui desse certo. Agora eu entendi o porquê que eu aprendi aquela lição. Eu aprendi aquilo para que hoje eu estivesse capacitado para fazer tal coisa. É assim nas nossas vidas. Deus, Ele permite situações para que lá na frente a gente entenda o porquê. Os discípulos não entenderam no primeiro momento. Por que que Jesus mandou a gente alimentar a multidão? Eu imagino que o milagre aconteceu, eles felizes, mas no coração deles aquela pergunta: por que Jesus falou isso para a gente? Jesus acalmou a tempestade e eles ainda estavam com aquela pergunta: por que que Ele disse para a gente alimentar a multidão? Mas agora eles vão entender. Após a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus acalma a tempestade, e agora Ele vai falar com a multidão, que é o texto que o irmão Valdeci leu no começo do culto. Jesus começa a ministrar a multidão vem até Jesus, mas eles queriam pão de comer mesmo, pão, alimento físico, alimento natural. E agora Jesus vai ensinar primeiro a multidão, porque a multidão come o pão, se alimenta, fica feliz, Moisés. Só que agora eles estão com fome de novo. E aí Jesus vai ensinar a multidão. Em primeiro lugar, a multidão: aprendam uma coisa. Ele dizendo para eles: esse pão que vocês comeram e voltaram a ter fome. Mas o pão que eu vos der, ele vai saciar a fome de vocês. E aí a multidão fala: não, és tu maior que Moisés, que nos deu o maná que veio do céu. Lembra do maná, amados, que Deus mandou? E eles comeram, era docinho, era gostoso, mas eles não sabiam o que eram. E eles ficavam: o que é isso? O que é isso? Isso é o maná, porque a palavra maná significa o que é isso. E era o maná. E eles falaram: és tu maior que Moisés? Aí Jesus disse: Moisés deu para vocês o maná, vocês comeram o maná, os pais de vocês comeram o maná, mas depois todos eles morreram. Mas o pão que eu vos der, se vocês comerem, vocês terão vida eterna em meu nome. Então Jesus ensina a multidão que eles não deveriam correr atrás do pão que perece, mas do pão que alimenta a alma e que sacia a fome espiritual. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: todos nós temos uma fome espiritual dentro de nós, temos uma necessidade de algo para preencher o nosso interior, e muitas pessoas tentam matar essa fome com as coisas dessa terra, com as coisas do mundo. Mas as coisas deste mundo são como o pão que Jesus multiplicou. Elas podem até matar a fome momentaneamente, mas depois a pessoa volta a ter fome novamente. Algumas pessoas tentam matar a fome da sua alma com bebida, com drogas, com prazeres carnais, com dinheiro, com amizades. E tudo isso, num primeiro momento, mata a fome, ou seja, traz alegria, mas depois volta aquele vazio. Porque as coisas do mundo é assim, elas são passageiras. Mas essa fome espiritual é algo que só Jesus pode preencher. Só Jesus pode preencher a nossa alma. Das coisas deste mundo, elas não preenchem. Elas são passageiras, elas são vazias. Mas quando você experimenta o alimento espiritual que é Cristo, quando você experimenta ser cheio do Espírito Santo, como o irmão Valdeci falou aqui, quando você experimenta esse prazer de ter a alegria da salvação, a sua alma verdadeiramente é feliz e é alegre.
Só Jesus pode preencher. Então Jesus ensinou essa lição para a multidão, mas agora Ele vai ensinar uma lição para os discípulos. E agora nós vamos entender o porquê que Jesus disse para eles: dai-lhes de comer. Quando Jesus disse para os discípulos: dai-lhes de comer, Ele não estava dizendo do pão material. Eles pensaram que era esse pão, mas Ele estava dizendo do pão que é Jesus. Agora vamos comigo lá em João, para finalizar. João capítulo 6. Abra comigo, irmãos, que esse texto é maravilhoso. João capítulo 6. João capítulo 6. Preste muita atenção no versículo que nós vamos ler. João 6:51 diz assim: eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Palavra maravilhosa, amados. Jesus agora fala para a multidão qual é o pão que eles deveriam buscar, que é Jesus. E agora os discípulos vão entender o que Jesus quis dizer quando Ele disse para eles: alimentai vós a multidão. Ele estava dizendo para os seus discípulos que eles precisariam estar preparados para alimentar a multidão, para pregar o Evangelho. E isso vai se cumprir lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce. E os discípulos de Jesus se alegram no Espírito Santo, pregam a palavra, falam das grandezas de Deus. E agora uma grande multidão de 3.000 pessoas vêm até os discípulos e falam: o que nós podemos fazer para receber esse Jesus? O que nós podemos fazer para ter essa alegria? Sabe o que é isso, irmão? É a fome da multidão. Mas não era uma fome de pão, era uma fome espiritual. E agora sim, Pedro se levanta, aquele mesmo Pedro que outra hora negou Jesus 3 vezes, aquele Pedro que outra hora tentou cortar fora a cabeça do soldado, mas agora Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e alimenta a multidão. Mas não alimenta com pão físico, mas alimenta com pão que é Jesus Cristo. E Pedro prega o Evangelho para aquela multidão, e a Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Agora Pedro e os discípulos estavam prontos para alimentar a multidão. Então este era o propósito do milagre dos pães, era mostrar para a multidão que eles não deveriam correr atrás do pão que perece, mas do pão que é Jesus. E ele também queria ensinar os discípulos que eles precisariam estar preparados para compartilhar este pão, compartilhar o Evangelho. E essa missão não era apenas para eles, mas também é para nós. Nós também, amados, precisamos estar preparados para compartilhar esse pão, para falar de Jesus. Nós não podemos negar a nossa fé, nós não podemos negar o Evangelho. Então, se Deus preparar uma oportunidade de alguém que chegar até você sedento, às vezes a pessoa chega dizendo: olha, eu estou com depressão, olha, eu estou ansioso, olha, eu estou com algum problema, olha, eu estou inquieto. E nós temos o Evangelho, amados, nós temos Jesus, nós temos o pão. E muitas vezes, ao invés de nós falarmos de Jesus, nós nos calamos. Não, amado, se alguém chegar até você, e talvez por esses dias, Deus vai preparar uma oportunidade, Deus vai colocar no seu caminho alguém com fome, com sede, alguém com problemas, que não é o psicólogo que vai resolver, que não é o médico que vai resolver, que não é a bebida que vai resolver, que não é as drogas que vai resolver, mas é Jesus que vai resolver. E nesta manhã Deus está chamando a minha e a sua atenção e dizendo, como Ele disse para os discípulos: alimentai a multidão, prega o Evangelho, compartilhe a palavra, porque você tem Jesus, você tem a palavra, você tem esse pão para compartilhar com as pessoas. Então nós temos que ter essa missão e essa responsabilidade. Então o que nós aprendemos aqui? Sobre a generosidade do menino que deu tudo o que tinha. Nós aprendemos aqui sobre a gratidão de Jesus, que agradeceu por algo pequeno. E nós aprendemos aqui que Jesus é o pão, o alimento espiritual,
que todo homem deve buscar, e assim que recebemos, nós temos que compartilhar com aquele que necessita. Vamos orar. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta palavra, te agradecemos porque Jesus é o pão que se entregou por nós na cruz do Calvário para a salvação da humanidade. Obrigado, Senhor, que nossa alma esteja alimentada dessa alegria, dessa paz, que possa produzir em nós generosidade, gratidão, e que nós possamos estar prontos a compartilhar com o nosso próximo o Evangelho, a palavra, que nós estejamos prontos a alimentar as multidões, ainda que seja uma pessoa, ainda que seja o nosso vizinho, o nosso amigo de trabalho, seja quem for, que nós estejamos preparados a compartilhar esta palavra, o Evangelho, compartilhar Jesus Cristo. Que o Senhor nesta manhã possa alimentar a nossa alma, Pai, e nos encher de gratidão, para que nós não venhamos nos iludir com as coisas deste mundo, mas que nós sejamos gratos pelo pouco que temos, porque na verdade nós não merecíamos nada, mas o Senhor nos deu tudo. O Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, o Senhor perdoou os nossos pecados e nos ofereceu a salvação. Que nós tenhamos um coração grato e agradecido, em nome de Jesus, amém.